Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e minhas queridas alunas do primeiro período do curso de agronomia da FACIAGRA. Então, hoje eu preparei uma aula para vocês sobre introdução à cinemática vetorial. Essa aula de física hoje, ela já vai começar a fazer uma relação daquilo que a gente viu em física até agora, daquilo que a gente está vendo em cálculo, né? Vetores, porque na próxima unidade a gente vai trabalhar com um limite de uma função, né? Para a gente chegar até a derivada da função que também vai corroborar aquilo que a gente está vendo em física, beleza? Então, como eu bem disse, hoje a aula é sobre cinemática vetorial. Na cinemática escalar, aquilo que a gente viu anteriormente, como está aqui, a gente estudou a descrição dos movimentos através de uma grandeza escalar. Lembrem-se que eu estou sempre diferenciando com vocês o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Agora, com os conhecimentos de vetores, a gente já sabe definir uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. E a gente vai ver isso no caso em dinâmica, na parte de física. Só que aí eu vou só lembrar para vocês umas questõezinhas aqui. Então, como vimos em vetores, existem grandezas escalares e existem grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aquelas que são definidas, a gente está aqui, ó, por seus valores numéricos, acompanhados das respectivas unidades de medida. Lembra? Grandeza escalar é aquela que é um número, que é o módulo, e sua unidade. Exemplo, massa. Aí a pessoa tem 35, a pessoinha, né? Tem 35 quilogramas. O que é que significa isso? Unidade 35, unidade quilos, número 35, intensidade 35, módulo 35. Então, o que é que acontece aqui? Você não pode dizer que uma pessoa tem massa de 35 quilos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Então, mas professor, eu cresço para os lados. Aí é questão sua, né? De você crescer para os lados, mas a massa ela não segue esse destino de crescimento para os lados. E uma grandeza vetorial é aquela que, além do valor numérico e da unidade de medida, ou seja, eu tenho o número, a unidade, necessita mais do que? Da direção e do sentido para ela ser caracterizada. Exemplo, deslocamento, velocidade. Professor, a gente viu que velocidade é uma grandeza escalar. Não, a gente estudou grandezas escalares para a gente chegar nas grandezas vetoriais. Então, na realidade, a velocidade é uma grandeza vetorial. Porém, a gente viu lá, né, que eu tenho a diferença, eu tenho distância percorrida e deslocamento, que a gente vai tratar isso agora. Então, a distância percorrida dividida pelo tempo, eu tenho a velocidade escalar. O deslocamento dividido pelo tempo, eu vou ter a velocidade vetorial. Então, eu tenho que ter essas noções aí. Feita a aceleração. Se eu pego a aceleração aqui, né, e faço ΔV, que a gente aprendeu, sobre ΔT. Beleza. Se eu estou fazendo isso com a velocidade escalar, aquela que eu defini como ΔX sobre ΔT, que é a velocidade escalar, aí se eu pego e divido a variação da velocidade escalar pela variação do tempo, eu vou ter aceleração escalar. Mas eu também vou trabalhar com a parte vetorial. E isso é caracterizado por uma grandeza que a gente nunca percebe aqui, que eu vou botar aqui na tela. Mas o que é que acontece? Existe uma grandeza, na verdade, eu tenho duas grandezas que eu multiplico lá em dinâmica, a gente vai aprender. Vou botar aqui, né? Vou escrever aqui dinâmica. Dinâmica. Escrever aqui com minha letra, porque aí vocês vão entender toda a relação que a gente está fazendo.
Eu tenho uma grandeza que eu multiplico força por deslocamento, né? Força por deslocamento. São duas grandezas vetoriais, né? Força é uma grandeza vetorial que a gente vai estudar em dinâmica. E eu tenho deslocamento, que também é uma grandeza vetorial. Aí eu vou multiplicar força por deslocamento, só que aí eu tenho que entender qual multiplicação eu estou fazendo, qual produto eu estou fazendo. Porque se eu faço força escalar deslocamento, eu tenho uma grandeza. Eita, que meu Deus, vai sair horrível aqui. Força escalar deslocamento, eu tenho uma grandeza. Força vetorial deslocamento, eu tenho outra grandeza. Por incrível que pareça, vai mudar o que? O produto entre vetores. Força escalar deslocamento é o trabalho. É o trabalho. Ou seja, é uma grandeza escalar. É uma grandeza escalar, né? Porque eu estou fazendo a multiplicação escalar. Força vetorial deslocamento é uma grandeza chamada momento ou torque. Momento ou torque. Vou botar assim, T. Momento ou torque. Aqui é trabalho, né? Então, aqui é trabalho. 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 E essa grandeza aqui é momento ou torque. Momento ou torque. Então, o que é que acontece? Se eu faço o produto vetorial, eu, na verdade, vou ter o quê? Uma grandeza vetorial. Vou botar até aqui. É uma grandeza vetorial. E as multiplicações, elas são diferentes, né? A escalar, você multiplica na x com x, y com y, z com z e soma tudinho. O vetorial, você tem que fazer o quê? A matriz ali para achar o determinante e depois usar a regra da mão direita para saber a direção e o sentido do torque. Na verdade, a direção é sempre ortogonal aos outros dois vetores, né? Então, o torque ele é ortogonal simultaneamente à força e ao deslocamento. E o sentido, regra da mão direita. Então, a partir de agora, a gente vai tratar com essas questões de vetores que a gente estudou. Então, começando aqui, eu tenho o vetor posição. Tirar o x, o s, vou botar x aqui. Observe a trajetória a seguir com a origem no O, no ponto O aqui. Pode-se considerar P a posição de certo ponto material em um instante T. Perceba que eu já não estou mais tratando com movimento retilíneo. A gente estudou os dois movimentos retilíneos, né? O uniforme e o uniformemente variado. O vetor posição que eu vou definir por x, porque isso aqui é uma apostila antiga minha, né? Hoje eu prefiro utilizar o x. Então, o vetor posição definido pelo x no instante t é um vetor de origem O e extremidade P, ou seja, eu vou fazer um vetor daqui para cá, ou o P estiver aqui, né? Daqui para cá. Então, aqui embaixo vai estar o vetor, né? Em um determinado instante t. Então, está aqui o vetor. Ah, se o O está aqui, o P está aqui, pegar aqui o meu vetor x. O meu vetor d, né? Que a gente viu lá atrás, né? No caso, usar o d. Mas aí fica melhor porque é o seguinte, é ΔX sem vetor em cima, vai ser o quê? Distância percorrida. Distância percorrida, para a gente diferenciar. O livro, acho que utiliza ΔR, o livro que está lá para vocês, né? Mas aí vocês vão sempre entendendo distância percorrida, percorrida. E ΔX com vetor em cima é o vetor deslocamento, né? É o vetor deslocamento. Então, como a gente aprendeu na cinemática escalar, ΔX é x menos x0. Com base nessa relação, nós vamos definir o vetor ΔX como sendo a soma vetorial do vetor posição final com o vetor posição inicial invertido, no sentido contrário. Por isso que é menos, ó. Por isso que eu boto aqui ΔX, aqui ΔX. Eu procurei essa apostila em doc para ver se eu ajeitava, mas não achei não. Só achei em PDF, né? Vai ser o vetor x, o vetor posição inicial,
menos o vetor posição final. Na verdade, seria mais menos, né? Para dizer que eu estou pegando ele no sentido invertido. Então, esse é o vetor deslocamento que a gente viu anteriormente, chamamos de D, dessa maneira. Dessa maneira aqui, chamamos de D. Então, eu peço com vocês para vocês verem esse vídeo, reverem com detalhes, com calma, respirando, mas estudem, não deixem de estudar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor posição final, vou pegar o vetor posição inicial e vou fazer a soma vetorial agora. Não é a soma escalar, como a gente viu no capítulo anterior, tipo, a posição final, 10, a posição inicial, 5, 10 menos 5, 5. Ele percorreu 5 quilômetros, metros, né? Não, agora eu tenho que olhar os vetores, eu tenho que fazer uma soma vetorial aqui, ó. Então, o que é que acontece? Eu uso aquele princípio, né? No caso, né? Primeiro vetor, segundo vetor, origem com extremidade, né? Ó, primeiro vetor, origem, extremidade. Segundo vetor, ó, origem do primeiro, extremidade do primeiro. Origem do segundo, extremidade do segundo. E o vetor resultante sai da origem do primeiro para a extremidade do segundo. Então, ó, lembrem-se desses conceitos de vetores, ó. Vou até tirar aqui para você olhar a flechinha ali, ó. Ó aqui. Origem, extremidade. Origem, extremidade. Vetor resultante, vetor soma. Origem do primeiro, extremidade do último. Aqui eu tenho o meu delta x vetorial, né? X vetorial menos x0 vetorial, né? Como se pode observar na figura, o vetor deslocamento é, então, o vetor resultante, o vetor soma, determinado graficamente pela regra do polígono, né? Que é aquela regra que é origem, extremidade, origem, extremidade. Você também pode fazê-lo pela regra do paralelogramo, se você quiser, né? Como sendo o vetor com origem na posição inicial x0 e extremidade na posição final x. De forma prática, podemos então afirmar que o vetor deslocamento é um vetor que liga a posição inicial com a posição final. Se eu fizer exatamente como vetor direto aqui, né? Pegar agora essa canetinha daqui, que ela é mais fácil, que eu tenho retas aqui, eu tenho vetores para desenhar. Eu pego o x aqui. Aí eu boto o x0 aqui, ó. Pegar a contracor. Aí eu boto x0 aqui. Esse é x. Depois eu escrevo aqui. Aqui está x0. Aí eu já posso ligar direto, porque eu já sei que eu tenho que fazer o menos x0 para poder ligar. Então, se você já tiver essa prática, você já pode dizer, o vetor diferença, né, que é a soma com o menos é esse. Esse é o vetor diferença, né? Então, trazer a canetinha de volta aqui para a gente escrever, ó. Esse é o vetor x, esse é o vetor x0. E esse seria o vetor diferença, né? O meu delta x. Meu delta x, que é x vetorial menos x0 vetorial. Então, daqui a pouco a gente faz exercícios sobre isso. Depois eu vou gravar uma aula só de exercícios. E essa semana agora, que está entrando aí o dia 4 de maio, eu vou chamar vocês para um streaming, para uma live, exatamente para a gente bater só exercício disso, só exercício disso. Por quê? Porque isso aqui vai se desmembrar. Se você for olhar no capítulo do livro, o que é que acontece? Dentro da cinemática vetorial, eu tenho 2 tópicos, que aí eu vou fazer 2 aulas para cada tópico desse. Aí pode ser uma aula com todo mundo junto. Porque essa sexta agora foi feriado, né? Dia 1º de maio. Então, na sexta a gente tem aula. Então, a gente não teve essa aula. Por isso que eu estou gravando essas aulas sozinho aqui. Mas a gente vai ter durante a semana, todo o desenrolar da semana. Então, o que é que acontece? Dentro da cinemática vetorial, que a gente está começando agora aqui, é como se fosse uma introdução à cinemática vetorial, ainda vou ver lançamento oblíquo, que a gente viu, que é da livre, e lançamento vertical. Vamos chamar também vocês para uma aula de exercícios. Eu vou ter lançamento oblíquo, é aquele que faz assim, ou seja, eu vou me deslocar em X
e na altura em Y, lançamento oblíquo. Por isso que a gente está com esses conhecimentos de vetores na cabeça. E também eu tenho movimento circulares, o uniforme e uniformemente variado, que estão dentro aqui da cinemática vetorial. Então, continuando o nosso conteúdo aqui, não era para eu ter guardado isso na pantalha. Pronto. Eu tenho velocidade vetorial. O que é que acontece? Primeiro, vamos pensar no vetor velocidade. Eu vou ter dois vetores velocidade. Eu tenho o vetor velocidade instantânea, que é o primeiro, e tem o segundo, que vai ser o vetor velocidade média. A velocidade vetorial média. É ruim demais escrever com o mouse aqui. Velocidade vetorial média. Então, o que é que acontece? Lá em cinemática escalar, a gente viu o conceito do limite, né? Que é o seguinte. Imagine que eu estou andando aqui numa reta. Vou botar aqui. Porque é um conceito que a gente vai ver em matemática, né? Em cálculo. Então, eu estou aqui com o corpo. Vamos lá, andando sobre essa reta, né? Até eu disse para vocês, eu vou de Oricuri para Araripina. Deixa eu botar um corpo aqui. Vou botar de outra cor. Pronto. Aqui. Esse corpo, né, para ter ido até a linha aqui, pronto. Esse corpo vai daqui, vamos dizer, sou eu, como se fosse uma linha reta, né? Saindo de Oricuri, botar o lapisinho aqui. Eu estou saindo de Oricuri para Araripina. Beleza. Aí eu acho que até calculei com vocês, não foi numa aula, que a velocidade média, mais ou menos, que o Google Maps dá e que eu vou, vamos lá, que eu vá numa velocidade média de 80 km por hora. Beleza. Que eu vá nessa velocidade média, 80 km por hora. Só que é a média, porque eu vou passar por lombadas, eu vou passar por zonas urbanas, então eu tenho que diminuir minha velocidade. Ou quando eu estiver numa zona rural, né, durante a estrada, eu posso aumentar minha velocidade, né? Então, na zona urbana, a velocidade limite é de 60 por hora. 60 km por hora. Na zona rural, a velocidade limite é de 110 km por hora. Beleza. E na média, eu vou a 80 km por hora. Só que eu quero saber exatamente a minha velocidade num certo instante, num certo momento, ali na hora. Vamos dizer que eu esteja passando por Trindade, a joia mais rara do sertão do Araripe. Então, o que é que acontece? Ó? Vamos dizer que eu estou de frente à UPA de Trindade, eu já estou a 60, né? Eu já estou a 60 por hora. Que eu passo por uma ponte e depois chega, né, na zona urbana de Trindade. Eu já estou a 60. Eu já passei pelo posto anterior. Aí lá na UPA tem uma lombada. Aí o que é que acontece? Eu venho a 60. Aí daqui a pouco eu reduzo. 30, 40, 50, 40, 30, 20. Aí tem a lombada, né? E depois da lombada eu volto a acelerar, aumentar a minha velocidade, né? Que aqui eu estava reduzindo, eu estava freando. Então 20, 30, 40, 50, 60, 60, zona urbana ali. Ok. Aí eu quero saber minha velocidade exatamente no momento que eu passo na UPA, que eu passo por aquela lombada. Então o que é que acontece? Eu quero naquele instante. Então, naquele instante, vamos dizer que minha velocidade seja 20 km por hora. Então, o que é que eu faço isso matematicamente? Que a gente vai aprender, eu vou reduzindo. Ó. Eu tinha de Oricuri a Araripina, daqui a pouco eu vou pegar trechos aqui, ó, eu vou reduzindo, sei lá, de Santa Rita a Mangueira, aqui vou reduzindo. Daqui a pouco eu pego do posto, um pouco antes da UPA, até o trevo para ir para o BI. Aí daqui a pouco eu pego
da ponte, que tem um pouquinho antes da UPA, até uma marcação lá, que é a Secretaria de Transporte de Trindade, que fica ali perto. Pronto, daqui eu vou reduzindo aqui. Ou seja, eu vou calculando a velocidade média daqui, 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 daqui. Daqui a pouco eu vou calcular a velocidade média de um ponto só. Então, quando eu calculo a velocidade média de um ponto só, eu estou calculando a velocidade instantânea. Ou seja, o limite da minha velocidade média é quando eu reduzo isso tudo tendendo a zero. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes em cálculo, agora nessa unidade. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Minha velocidade vetorial instantânea, a gente vai ver minha velocidade vetorial instantânea, está colocada ali, vai ser o limite, a gente vai estudar limite agora nessa unidade, da minha velocidade vetorial média quando o meu tempo tende a zero. Como assim o tempo tende a zero? É que eu vou reduzindo o tempo que eu vou pegando. Ó. É aquilo que eu estava falando, eu vou reduzindo. Eu pego os 45 minutos que eu levo de carro para Araripina. Daqui a pouco eu reduzo para 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 20 segundos, um segundo. Menos de um segundo. Ou seja, eu estou pegando cada vez espacinhos menores de tempo. Quando ele tende a zero, eu estou exatamente naquele momento. Óbvio que é um conceito um pouco não é tão abstrato, né? Porque algo nunca chega a zero, tempo a zero, né? Mas tende. Essa flechinha aqui é que tende a zero. Então, só para a gente entender, o módulo é o mesmo da velocidade escalar instantânea. A direção é tangente à trajetória. Uma coisa importante de velocidade que a gente vai ver é o seguinte: não importa a minha trajetória, vamos dizer que eu vou botar uma trajetória louca assim. Aí eu quero saber minha velocidade instantânea aqui nesse ponto. Então, como é que eu faço? Então, o meu vetor velocidade instantânea, até meu vetor velocidade, ele é tangente à trajetória. Ele é aqui, ó. Ele é aqui. Tangente à trajetória. Lembra o que é tangente? Toca no ponto da trajetória. Pode ser que eu pegue um ponto aqui. Pronto, eu estou subindo. Então, essa vai ser minha velocidade instantânea. É sempre o seguinte: a direção da velocidade instantânea, a direção da velocidade é tangente à trajetória. Ah, mas se a trajetória for retilínea, a tangente é uma reta, é a própria reta. Então, quando eu ponho aqui, a tangente e a reta é a própria reta. Então, por isso que a velocidade média é para lá. Minha velocidade média é no sentido da minha trajetória, na verdade. Né? A direção é tangente e o sentido é de acordo com o sentido da sua trajetória. Você tem que estar olhando o seu trajeto, exatamente para você determinar o sentido. Se eu sei que a velocidade está para lá, é porque meu corpo, aqui, corpício, o corpo, ele está indo onde? Para lá. Ele está rodando isso aqui no sentido horário. Beleza? Então, vão pegando esses detalhezinhos aí para você rever. Ó, aqui, sentido mesmo do movimento. O meu P está indo para cá, logo, minha velocidade instantânea, ela vai ser para onde? Ó? Ela vai ser para lá. Beleza, já sei. Ó. Ela é tangente, é uma reta tangente, mas no seu sentido ainda. Meu corpo está indo para lá. Então, é para, no caso aqui é Nordeste, né? Aqui é Nordeste. No caso aqui é Nordeste. Mas se meu P estivesse descendo, então seria para lá, né? Sudoeste. Então, ó, se liga. Vão se ligando aí. É importante a gente lembrar que a velocidade vetorial instantânea, ela pode ser chamada apenas de velocidade vetorial. Agora a gente está falando só do vetor. E o módulo? Módulo, intensidade. Módulo do vetor, né? Lembre-se ainda que o vetor varia quando varia qualquer um dos seus elementos. Módulo, direção e sentido. Quando o meu móvel descreve uma curva, pode ser até uma curva circular, mesmo que o módulo da velocidade seja constante,
sua velocidade vetorial já está variando. Opa! Sua velocidade vetorial já está variando. O que é que significa isso? Ó? Vamos dizer que eu esteja no movimento circular uniforme. Ó. Movimento, que a gente vai estudar com mais detalhes, circular uniforme. Ou seja, o que é que significa o movimento circular uniforme? Meu módulo da velocidade é constante. Meu módulo da velocidade é sempre o mesmo. Ou seja, vamos dizer, um ventilador esteja rodando sempre com a mesma velocidade. Vamos botar aqui, né? Então, a velocidade nesse ponto é igual a nesse ponto, é igual a nesse ponto. Meu ventilador está sempre rodando com a mesma velocidade. Só que o vetor velocidade ele está variando. Aqui em cima, ele está para a direita. Aqui no ponto B, ele está para baixo. No ponto C, está aqui, sudoeste. Se eu pegar um ponto exatamente abaixo de A, ele vai estar para lá, para a esquerda. Ou seja, está variando o meu vetor velocidade. Então, se a velocidade varia, eu tenho aceleração. Aceleração. Então, todo movimento curvilíneo possui aceleração. Todo movimento curvilíneo possui aceleração. Por quê? Porque a velocidade, no mínimo, o vetor velocidade varia. No mínimo, o vetor velocidade varia. Então, isso daqui vai me gerar o quê? Acelerazione. Aceleração. Aceleração, diferente dos movimentos retilíneos. Ou seja, eu tenho uniforme e uniformemente variado. O que é que significa aqui no uniforme? Velocidade é constante. Até o quê? O vetor velocidade também é constante. Até o vetor velocidade, porque eu estou numa reta. Vai estar sempre para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, aqui eu não tenho aceleração. A aceleração é igual a zero. Porém, movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela varia. Ela varia em quê? Em módulo, mas não varia em direção e sentido, varia em módulo. Mas se já variou, aceleração diferente de zero. Beleza? Tamo junto. Vamos lá. A velocidade vetorial será constante quando o móvel do objeto estiver em repouso, ou até mesmo no movimento retilíneo uniforme, como eu falei para vocês. Velocidade vetorial ela é constante ou quando o móvel está parado, ou quando eu estou no movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Partícula em repouso, né? Móvel em repouso, que é quando a velocidade vetorial é sempre nula. Partícula em movimento retilíneo uniforme. Para que a velocidade vetorial seja constante e diferente de zero, ela deve ser constante em módulo, que é o caso do MRU, né? Do MRU. Em orientação, que é a trajetória em direção e sentido, né? Orientação é direção e sentido, que é a trajetória retilínea. Minha velocidade vetorial média, né? A velocidade vetorial instantânea foi ali somente para você ter o conhecimento para a gente trabalhar com velocidade vetorial média. Numa trajetória qualquer, a velocidade vetorial média ela é definida pela razão entre o vetor de deslocamento, Δx, Δx, dividido pelo intervalo de tempo que aquele corpo percorreu, né? Aquele certo deslocamento. Você lembra, né? Velocidade escalar média vai ser Δx sobre Δt. E velocidade vetorial média vai ser vetor, aqui é o quê? Distância percorrida. Nunca se esqueça, eu estou repetindo isso para você se ligar. Distância percorrida. Como diziam meus alunos que acostumados comigo em sala de aula, né, direto, porque aqui a gente está numa sala de aula tecnológica. Eu sou muito, ó, se liga, isso aqui, ó, se liga, se liga, ó, cuidado, preste atenção. Então, cuidado, preste atenção e se liga aqui, né? Então, vamos fazer essa questão para a gente entender aqui. Aí eu dou uma paradinha, começo a gravar outro vídeo aí relacionado à aceleração, para a gente não ficar muito tempo aqui nesse vídeo.
No instante t igual a 1, um carro de Fórmula 1 encontra-se a 600 metros a norte. Vou fazer até no quadro, vou anotar aqui para a gente fazer no quadro aqui. Deixa eu vir para o meu quadro, está até com a aula de cálculo ainda. Então, no instante T1, um carro de Fórmula 1 encontra-se 600 metros ao norte, né? Então, deixa eu anotar esses dados aqui para a gente realizar essa questão, para terminar esse primeiro tempo, primeiro time aí, né? Vou botar aqui meu quadro. Então, no instante T1, um carro de Fórmula 1 encontra-se a 600 metros ao norte em relação ao boxe de sua equipe. 20 segundos depois, ele se encontra a 800 metros a oeste do mesmo referencial. Determinar o módulo do vetor de deslocamento, né, vetorial, ΔR, ΔX, ou como está na apostila aí, ΔS, e o módulo da velocidade vetorial média do carro entre esses dois instantes, né? Então, deixa eu anotar aqui, né? 600 metros ao norte, vou botar aqui, né? 600 metros ao norte, 20 segundos depois, então, 20 segundos depois, ele agora se encontra 800 metros a oeste. 800 metros a oeste. Determinar o módulo do vetor de deslocamento e o módulo da velocidade vetorial média do carro, né? Então, vamos vir para cá para a gente chegar lá, né? Então, vamos botar aqui o boxe. Vou botar o boxe aqui, boxe. Lá onde a galera faz o pit stop. Então, o que é que foi dito aqui, né? Vamos reler aqui. O carro se encontra a 600 metros ao norte do box. Aqui. 600 metros ao... Ok, o carro de Fórmula 1. E aqui, 600 metros, né? 600 metros. E depois ele se encontra 800 metros a oeste. Aqui, ó. Pá, 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 pá. Lembrar da Rosa dos Ventos, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, o carro está aqui e depois ele veio para cá. 800 metros. 800 metros para cá. E aí, chefias? O que é que vocês understandem aqui? Então, o que é que nós temos? Eu vou ter meu vetor x0 para cá. E eu vou ter meu vetor, dá para ver aí, dá. Eu vou ter meu vetor x aqui. Meu vetor x. Lembra para eu fazer, eu posso fazer assim, ó. X, ΔX ou ΔR, né? Aqui bota como ΔR. Vai ser x menos x0, menos vetorial. Então, eu vou botar meu vetor menos x0 aqui para baixo, menos x0, beleza. Aí eu ponho extremidade aqui, origem no segundo, eu ponho x aqui, e meu vetor resultante é origem do primeiro, extremidade do último. Então tá aqui meu ΔX. Tá aqui meu ΔX. Não, eu botei ao contrário aqui, né? Eu botei o x para lá. Tiago, então, na verdade, é assim, ó. Menos x0 para cá e x está para cá, na verdade, ó. Por isso que x está para cá. Então, meu ΔX está para cá, na verdade, é o meu ΔX. Beleza. Então, ele, na verdade, ele está aqui, ó. Meu ΔX está aqui. Meu ΔX está aqui. Beleza, eu vou apagar isso aqui para fazer as contas aqui embaixo. Aí ele pede, determine o módulo do vetor deslocamento, né? Perceba que se eu ponho norte e ponho oeste, aqui faz 90 graus. Professor, eu tenho que usar aqueles conceitos de vetores? Tenho. Se tivesse um ângulo diferente de 90, você ia usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos.
Mas como é 90 graus, eu vou usar Pitágoras aqui, né? Eu uso Pitágoras para 90, vetores no mesmo sentido eu somo, vetores em sentidos opostos eu subtraio o valor numérico, né? O módulo, eu quero saber o módulo, a intensidade. 90 graus eu uso Pitágoras, ou seja, o módulo de ΔX ao quadrado é igual ao módulo de x ao quadrado mais o módulo de x0 ao quadrado. Ou seja, o módulo é o que? Aqui é o tamanho. Meu vetor x tem tamanho 800. Meu vetor x0 tem tamanho 600. Então, vou ficar com o módulo de ΔX ao quadrado é igual a 800 ao quadrado mais 600 ao quadrado. Repetindo aqui, ó, módulo de ΔX ao quadrado para fora vai ser igual. 6 ao quadrado é 64. 2 zeros aqui, 4 zeros. 6 ao quadrado, 36. 1, 2, né? 1, 2, 3, 4. Então, vou ficar com isso aqui é igual. 64 mais 36 dá 100. Então, 100, 0, 0, 0. Não está o quadrado aqui, eu tiro a raiz. Vou fazer aqui embaixo. Eu gosto de fazer essas invertidas, né? Então, o módulo de ΔX é raiz de 100 mil. Raiz de 100 mil é 1000. 1000. Então, não faça uma piada, né? Então, isso aqui vai dar 1000 metros. 1000 metros. Então, o que acontece? Meu vetor de deslocamento tem tamanho 1000 metros. Se eu perguntasse qual o módulo do vetor de deslocamento, 1000 metros. Direção diagonal. Direção diagonal, né? Deixa eu subir aqui para eu aparecer. Direção diagonal. E sentido, ó, do norte para o oeste, isso aqui, na verdade, se eu pego o sul tá para cá, ele é sudoeste. Então, sentido sudoeste. Sudoeste. Então, beleza. ΔX feito. Agora está mais fácil, né? Que ele pergunta o módulo, no caso da velocidade vetorial média. Então, vou apagar aqui para fazer aqui. Então, o módulo da velocidade vetorial média, ele quer o módulo, né? Beleza. Então, o módulo da velocidade vetorial média é o módulo do vetor deslocamento dividido pelo tempo gasto. 1000, ou seja, está aqui de azul, né? O módulo da velocidade vetorial média vai ser 1000 dividido por 20. Ou seja, 0 bota por 100 dividido por 2, 50. Vai ser 50 unidades metros por segundo. Metro por segundo. Então, se ligou aqui, eu vou apagar aqui para você tirar o print, para você refazer. Então, puxando aqui. Deixa eu puxar aqui, cadê? Aqui. Então, foi isso que eu fiz agora, ó. Calculei o ΔX, deu 1000, não é verdade? Ó, 1000, beleza. Dividi, pronto, 50 metros por segundo. Uma coisa que a gente tem que perceber para a gente finalizar é isso, ó. ΔX, no caso, escalar, distância percorrida, é esse ΔX, ele é maior ou igual ao quê? Ao deslocamento. Acho que até eu falei isso quando a gente estava vendo a aula lá. Ele é maior ou igual ao vetor deslocamento. Por quê? Ele só vai ser igual numa reta. Ele só vai ser igual numa reta. Logo, a velocidade escalar média é maior ou igual que o módulo da velocidade vetorial média. Logo, então o que é que significa isso? O vetor deslocamento ele só é igual à distância percorrida se eu estou trabalhando numa reta, no movimento retilíneo. O movimento retilíneo eles são iguais. Se o movimento for curvilíneo, a distância percorrida é maior que o deslocamento. É maior que o deslocamento. Logo, se esse é maior que esse, velocidade escalar média vai ser maior que a velocidade vetorial média, né? Então tá aqui para a gente terminar.
A partir das funções ao lado, podemos perceber que a velocidade escalar média tem um módulo maior ou igual ao da velocidade escalar vetorial média. Então, fixem isso na cabeça de vocês. Por quê? Porque a distância percorrida aqui, o camarada, ele vai percorrer aqui, ó. Porque, vamos dizer, se normalmente as pistas de Fórmula 1 são circulares, são elípticas, né? As ovais. Então, aqui, ó, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vem daqui para cá. Ele vem daqui para cá. Meu vetor deslocamento é esse aqui. Com certeza é menor do que esse caminho que ele fez aqui em cima, né? Que aqui eu tenho o meu ΔX puro. Aqui eu tenho o meu ΔX puro. Ou seja, vai ser, nesse caso, é maior. Movimento curvilíneo. Ele saiu daqui para cá. Ele não veio numa linha reta daqui para cá, né? Eu estou num exemplo de Fórmula 1. Então, beleza, galera. A gente termina a primeira parte aí. É o tempo que ali eu vou beber uma água, vou dar uma caminhada. Daqui a pouco eu gravo a segunda parte. Valeu, tamo junto. Primeiro período de agronomia, 2020.1. Valeu! Cadê aqui?